Seria de mim sem vocês. Mas é muito belo, né? Porque vocês estão preocupadas que outras pessoas que não podem estar aqui agora possam assistir posteriormente. Isso é maravilhoso, né? Não está pensando só em si, estão pensando em todos. E essa é o pensamento, né? É o aspecto nobre de Aquário, é exatamente esse sentido de beneficiar a todos e não apenas um. Então está gravando agora. Então, essa lua cheia de amanhã, que será às 15h30, lua cheia em Câncer, ela é a lua cheia que acontece após uma data muito especial, que foi ontem, que é hoje é o 14º dia, né? Amanhã é o Purnima. Purnima é quando a lua está na exata oposição do Sol. E a noite anterior se chama Chaturdasi, 14º dia nesse momento da fase crescente, porque também tem o 14º dia da fase minguante. Então, hoje é o Chaturdasi, o 14º dia de uma lua crescente, que vai culminar amanhã, às 15h30, no auge da lua cheia. Será em Câncer. E ontem foi, então, o Trayodasi. Trayodasi é o 13º dia. Então, chama-se Titi, né? Os titis são os passos que a Lua vai dar nas quinzenas lunares. Nova até primeiro dia da Lua crescente até a Lua cheia, primeiro dia da Lua minguante até nova. Então, isso dá 14 dias para cada um, mas o momento da nova é o momento da cheia. A Lua nova chama Amavasya, e a lua cheia chama Purnima. A palavra Purnima vem do sânscrito Purna, que significa pleno, completo, né? Cheia, lua plena. É o plenilúnio. Será amanhã, então, às 15h30. E a noite de ontem, o dia de ontem, celebrou-se, então, Nityananda Trayodasi. Sempre acontece no 13º dia da lua crescente, antes dessa lua cheia, que é a segunda lua cheia do ano. Nityananda Trayodasi é considerado um dia muito especial, espiritualmente especial, né? Porque é o dia que surgiu nascimento, né? Aparecimento, ou surgimento, de um grande mestre, chamado Nityananda. Nityananda Prabhu, também Prabhu em sânscrito significa mestre, professor, né? Ele surgiu, ele nasceu, ele apareceu numa região da Índia que é o estado de Bengala, numa região chamada Nadia. E é um lugar que, na época, que é mais ou menos uns 500 anos atrás, era um lugar onde os brahmanas, os professores e estudantes, né, tanto da filosofia, dos conhecimentos védicos, do sânscrito, da gramática, ali estavam os feras. Os grandes bons estavam, naquela época, se reuniam nessa região, uma região de muito interesse por estudos elevados. E aí surge Nityananda Prabhu, que é considerado, então, ele, por sua vez, uma reencarnação de Balarama, que é irmão do Senhor Krishna. Irmão mais velho, mas o mais velho, assim, um mês e pouco a mais que Krishna, ou menos que isso. Mais ou menos um mês mais velho que Krishna, somente.
mas ele é o irmão de Krishna. Aí, nossa, como é que pode? Só com uma diferença de um mês, como é que pode ser irmão? É porque as mães são diferentes, né? Krishna tem uma mãe e Balarama tem outra. Então, mas eles são irmãos por vínculo paterno. E Balarama, por sua vez, é considerado a reencarnação, a manifestação na Terra de Anantasesha, ou Sankarsana. Quem já viu a imagem de Vishnu deitado sobre uma serpente de várias cabeças, essa serpente de várias cabeças é Anantasesha, ou Sankarsana. Anantasesha significa serpente, e Ananta significa sem fim. Então, Anantasesha, ela, por sua vez, representa a eternidade. Então, olha só que coisa forte, né? Anantasesha, serpente sem fim, que, por sua vez, representa a eternidade. Se manifesta, aparece nesse mundo como irmão do Senhor Krishna há 5.000 anos e volta, né? Volta a vir, vem mais uma vez, há 500 anos atrás, como associado, não irmão, mas logo ao lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é, por sua vez, o avatar da Era Dourada. Vocês estão conseguindo fazer aí os links entre uma coisa e outra, só para poder passar para vocês como ontem foi um dia muito forte. O que normalmente essa data, que é o Trayodasi, 2 noites antes desta lua cheia, né? Nutrição espiritual. Muito fortalecimento espiritual é promovido nesse momento, né? Quando a gente pensa nos princípios que sustentam o conceito do Atma, né? A natureza do Atma, a natureza do eu verdadeiro, que é Sat, Chit, Ananda, Balarama, então, e Nityananda, por sua vez, de Anantasesha, eles representam Sat, é a eternidade, né? Das características do Atma, uma delas é a eternidade. O eu verdadeiro, ele é eterno, ele não morre nem nasce. Sat. O eu verdadeiro é pleno de conhecimento. Chit. Esse conhecimento, quem transmite é o próprio Senhor Krishna. E Ananda, o eu, ele é eterno, pleno de conhecimento e também de deleite, de estado de êxtase divino, samadhi, deleite contínuo. Isso, então, é o princípio feminino da criação. Ananda. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto foi forte o dia de ontem. Muito forte. Ele se repete anualmente sempre aí, nesse Trayodasi, que é 2 noites antes da segunda lua cheia do ano. Uau, o pessoal está chegando, por isso que eu dou essas paradinhas aqui que eu estou colocando o pessoal para dentro. E falando nisso, né, falando da serpente Anantasesha, a serpente sem fim, quem gosta muito desse tema, as serpentes, é Cristina Bonetti. Temos a honra dela estar aqui no nosso encontro, uma pesquisadora dos assuntos do feminino, de verdade, e ela mesma diz, né, tudo começa com a serpente. Né, Cristina? Sim, a serpente é um símbolo muito forte. E na Índia, ela tem rituais lindíssimos, né, para fertilidade. Uhum. Sim, sim, a serpente é considerada, né? Porque ela é também, as serpentes são os ornamentos de Shiva. As serpentes representam os yogis, né?
devido à flexibilidade física que a prática do yoga produz, e também a flexibilidade em outros níveis da consciência. Então, por isso, a serpente ela representa também os yogis, os praticantes das disciplinas do yoga. Né? Esse é um dos significados da serpente. E aí, trazendo esse tema, né? Vou aqui compartilhar com vocês o mapa do momento da lua cheia amanhã. Estão vendo? 5 de fevereiro, domingo, às 15h30. Aqui eu estou usando as coordenadas do Rio de Janeiro, vocês podem transferir o fuso horário para onde vocês estiverem. Diferentes lugares, outros países, os horários diferentes, então precisa adequar aqui, né? Então, a lua cheia, 22 graus de Câncer, da constelação do Câncer, já que o Sol se encontra ainda percorrendo a constelação do Capricórnio, ele só muda no dia 13, faltam aqui 8 dias para o dia 5, 8 mais 5, 13, né? Então, o dia 13 é quando o Sol ingressa em Aquário. Até lá, ele ainda está em Capricórnio. Quando o Sol ingressar em Aquário, ele vai formar uma conjunção com Saturno, porque Saturno já está em Aquário, e Saturno já está em Aquário fazendo conjunção com Vênus. E aí o Sol vai se reunir ao Saturno a partir de 13 de fevereiro. Aí começa, então, a passagem do Sol em Aquário. E essa próxima lua nova, que nós vamos ter daqui a dia 20, né? Acho que é dia 19, uma semana depois do Sol ingressar em Aquário, será, então, Mahashivaratri, que é a celebração do Senhor Shiva, né? É o festival do Senhor Shiva, a noite do Senhor, a grande noite de Shiva, Mahashivaratri, será esse ano, no dia 19 de fevereiro, se eu não me engano. Essa é a data. Deixa eu ver se eu não troquei aqui. Só um minutinho. Eu já confirmo para vocês se é isso mesmo. Então, a lua nova de fevereiro será no dia 20, e no dia 19 de fevereiro, o Mahashivaratri, é o Chaturdasi, né? O 14º dia da lua minguante, com o Sol em Aquário. Será esse ano, no dia 19 de fevereiro. Então, também uma celebração muito importante. Nós nos encontraremos também nessa data, tá? Então, tanto essa que será antes da próxima lua nova, quanto essa que foi agora antes dessa lua cheia. São datas muito fortes, momentos, porque assim, a gente está seguindo o calendário lunar, está seguindo o percurso da lua, então, a lua em relação às estrelas, então isso promove as auspiciosidades, né? O calendário lunar, ele promove as auspiciosidades, né? Que seriam, então, os momentos espiritualmente auspiciosos. E aí a Lua, 22 graus de Câncer, terceiro decanato de Câncer, um signo, né? Uma constelação que é regida pela própria Lua, então a Lua estando domiciliada, né? Ela já está em Câncer hoje, desde ontem, na verdade, ela está em Câncer, chegou através do Nakshatra Punarvasu, hoje ela está no Nakshatra Pushyami, e amanhã ela estará no Nakshatra Ashlesha. Então, essa lua cheia será no Nakshatra Ashlesha. A palavra Ashlesha significa uma serpente enroscada. Uma serpente enroscada. Que algumas pessoas nascem com a lua em Ashlesha, ou algum planeta em Ashlesha, ou ascendente em Ashlesha,
né? Isso é natural que aconteça. O nosso mapa, ou não, pode ser que não tenha nenhum planeta em Asleixo. Asleixo, ela tem uma natureza dupla, né? Se fosse duas faces. Astronomicamente, onde está esse nakshatra, esse nakshatra chamado Aslesha? Ele se encontra, na verdade, não é na constelação de Câncer exatamente, mas muito próximo a ela. Aslesha é um agrupamento de estrelas bem próximas à constelação de Câncer. A constelação de Câncer, assim como a constelação do Capricórnio, são constelações pequenas, comparadas às outras, né? Comparando elas a outras constelações, elas são pequenas. É conhecido como cancro, né? Ou então câncer, que é o caranguejo. Só que na iconografia zodiacal dos Vedas, essa constelação câncer que se chama Karka, com K, Karka, a tradução de Karka é tartaruga. Então, câncer é representada por uma tartaruga em Jyotish. E a tartaruga, por sua vez, é um avatar de Vishnu. Chamado Kurma, Kurma Avatar. E o avatar de Vishnu na forma da tartaruga, ele faz parte de uma história purânica onde vários eventos cosmogônicos acontecem, né, numa sequência. Então, essa história é quase uma coreografia, participam várias divindades, né, desde Shiva, o avatar Kurmadeva, o avatar Dharvantari, que é o pai da medicina, o avatar Mohini, que é Vishnu, né? Que vem como um avatar na forma de uma deusa, né? O nome dela é Mohini Devi. Participam também os devas, participam também os asuras, então os deuses e os demônios fazem parte dessa história, né? A lua, a deusa Lakshmi, animais míticos, tais como o unicórnio, o elefante, né? Então, é um evento. E também as serpentes e os aracnídeos e os escorpiões também participam no momento que Shiva, porque essa história conta sobre o momento que Shiva bebe veneno. Shiva bebe veneno e, com seu poder místico, né? Ele é um Mahayogi muito poderoso, ele consegue reter o efeito do veneno no pescoço. Só que, quando ele bebe o veneno, algumas gotas caem da mão dele e aqueles animais que até então não eram venenosos passam a ser serpente, escorpião, aracnídeos, né? Que já acompanhavam Shiva onde quer que ele fosse, já, né? Sempre o sempre seguiam os passos de Shiva. Então, eles estavam por perto e acabaram adquirindo esse aspecto de animais peçonhentos ou venenosos. Então, por isso que a Aslesha, esse nakshatra, ele tem duas faces, né? Tem dois lados. Tem esse lado, que é conhecido como aquela que traz a dor. Tem que pensar que nakshatras, na perspectiva de Jyotish, primeiro que nakshatras, né, a palavra nakshatra significa um campo de estrelas, né? Literalmente essa é a tradução, um campo de estrelas que estão distribuídos ao longo do cinturão zodiacal das constelações. Alguns desses nakshatras estão dentro de certas constelações do zodíaco, que vai de Áries até Peixes. Outros nakshatras não estão próximos a essas constelações zodiacais, que é o caso de Aslesha. Aslesha não está em Câncer. É um grupo de estrelas fora da constelação de Câncer, mas muito próxima à constelação de Câncer. Então,
Ela tem esse outro lado, esse aspecto, aquela que traz a dor, né? Como se fosse uma picada. E a reação que a picada produz, né? De um animal venenoso. Né? Então, a asleixas ela tem esse lado, aquela que traz a dor. Então, por isso, a asleixas é associada também a doenças. Por esse é o motivo. Como câncer é o signo regido pela Lua, e tanto a Lua quanto o câncer são vulneráveis, né? São suscetíveis à somatização, né? E também as doenças mentais, psicológicas, né? Os males da mente. E também toda a psicossomática, né? Tudo que a gente acaba somatizando no nosso corpo, devido a um assunto que foi falado hoje no curso, na aula hoje, né? Sobre a psicossomatização, somatizar sentimentos, emoções ficam paralisados, ficam cristalizados dentro de si, não encontram um veículo de expressão, de manifestação, né, de serem revelados, ficam ali contidos, eles terminam se revelando por meio da doença, atingindo um órgão, atingindo uma parte do corpo que seja, uma glândula, né, o sangue, o que for. Então, aquele sentimento ele vai obter voz a partir dessa manifestação física. Chama somatização. Então, é por isso que a asleixas, porque não é o único nakshatra de câncer, não é a asleixas. Existe Punarvasu, existe Pushami, né? Então, todos esses nakshatras são também suscetíveis à somatização. No caso de asleixas, até porque a asleixas ela é regida por Mercúrio. E Mercúrio é a fala, é a expressão, é a comunicação. Então, aquelas coisas que não são ditas ou que não encontram um veículo de expressão de algum modo, que pode não ser pela palavra, pode ser você escrevendo, você dançando, você pintando, você colocando aquilo para fora de alguma maneira, né? Então, você expõe ou expele o veneno, né? Antes que ele se torne uma doença. Então, esses são um dos toques de asleixas. Lua cheia em asleixas, a gente tem que aproveitar para expressar. Normalmente, a expressão de asleixas não é expressar coisas bonitinhas. São realmente, quase como se fosse um panchakarma, né? Colocar a ama para fora, né? A ama, no Ayurveda, são as toxinas. Então, é eliminar as toxinas. Né? A asleixas, ela tem... Porque toda a constelação de câncer, ela está, de algum modo, relacionada ao aparelho digestório. E quando chega em asleixas, já são os intestinos, já é realmente a eliminação. Né? Por isso a serpente, né? Sentido do delongado. Né? Então, existe esse lado de asleixas, esse lado mais letal, mais perigoso. Uma outra parte, além dos intestinos, que a asleixas também atua, é cérebro, né? Porque até quando a gente vê uma fotografia do cérebro, ele lembra um pouco aquelas, né? O formato do intestino. Então, hoje, na medicina integrativa, já se fala que o intestino é o segundo cérebro. Então, outro aspecto de asleixas também é afetar cérebro. Entenderam? Então, a parte digestiva, principalmente intestino, parte cerebral, né? Também tem a ver. E a terceira fator de forte somatização de asleixas é a coluna. Aí é bem interessante a coluna, porque se existe alguma parte da coluna, de baixo até o topo da coluna, alguma parte onde há um incômodo, um desconforto, às vezes é dor mesmo, né?
dores crônicas, né? Que você trata, e a dor persiste, né? Isso é importante observar em que parte da coluna acontece a dor, né? É mais no alto, mais no meio, mais para baixo, mais na base da coluna, né? Pode ser cervical, lombar, dorsal, né? Então, isso a gente observa porque a dor ela já está apontando, de acordo com onde ela está aparecendo, se apresentando, sua relação com o chakra. Se for uma dor muito na base da coluna, chakra básico. Se for um pouco mais na lombar, já é o segundo chakra, chakra da sexualidade, né? O Swadhisthana. Se for no meio das costas, já pega o Manipura. Se for mais ali na parte peitoral, nas costas, assim, né? Parte do peito, assim, atrás, aí já é o Anahata, que é o chakra do coração. Se for mais aqui na cervical, já é o Vishuddha, né? E se ainda incomoda, né, a parte de cima, chega a dor de cabeça, isso quer dizer que a coisa já está feia. Né? Já foi longe demais essa dor. E por isso o yoga e os alongamentos, né? As leixas, quando se fala em atividade, que pode trazer melhoria, mais conforto, mais bem-estar, muitas vezes é o próprio yoga, ou o alongamento, ou essas atividades físicas, né, onde se estica, né, onde se alonga, onde se percebe as juntas, né, que podem estar esmagando ali e causando dor e tudo. Então, isso são formas ou de cura, porque a serpente também ela representa a cura, ou de alívio, pelo menos de alívio. E por isso exige constância, exige continuidade. É o outro sentido também da serpente que, né, que ela prossegue. Né? Então, ela tem esse outro lado, essa outra face. Por isso que a Leixa é conhecida como aquela que traz dor, mas também traz altas aspirações. Porque ela também tem o seu aspecto da energia Kundalini, né? Da própria Kundalini, que se ergue para o alto, né? No sentido vertical, trazendo um fator que seria de outro tempo, de um tempo que se eleva, né? Falei sobre isso também na primeira aula, no sábado passado, de Saturno em Aquário, sobre a natureza dos dois tempos, que é o tempo relativo, chama-se em sânscrito Jadiya Kala, e o tempo eterno, que é, então, o Nitya Kala. Então, Nityananda, né? A aparição, né? Chegada de Nityananda no mundo foi celebrada ontem, Trayodasi, 13º dia antes da lua cheia. Nityananda, Nitya Ananda, né? A beatitude, a bem-aventurança, o deleite divino, Nitya, que nunca se extingue, nunca se esgota, é eterno, se estende com o tempo. Então, a Leixa, ela pode trazer a dor ou ela pode trazer as aspirações elevadas, né? Às vezes, para poder buscar, né, ou se deixar inspirar por aspirações elevadas, às vezes a pessoa precisa passar por muita dor. O problema da dor é que ela pode viciar, né? Então, a Leixa tem um outro lado, que é o lado da autovitimação. Ai, como dói. Ai, minha vida. Ai, 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 né? Que é lamber as feridas, mergulhado no lago das lamentações, das dores do passado. Porque câncer, lua, estão relacionados à memória. Então, a Leixa, ela pode trazer tanto o sentido de reafirmar essas memórias de sofrimento, né? Fazendo com que a gente se ressinta, né? Sentir de novo o que já viveu de doloroso, de triste,
de algum modo, desaprovamos aquela experiência, a experiência que não queríamos ter tido e ela aconteceu mesmo assim. E aquilo fica, então, gravado na memória, né? Normalmente são traumas. Então, assim, a Aslecha pode também ficar reincidindo isso, na memória, no pensamento, nas lembranças, né? E a memória, ela está no corpo, né? Ela está no corpo, por isso a somatização acontece através de partes do corpo. Então, isso a gente aprende, né? O câncer não está ligado somente a aparelho digestivo, ele também tem a ver com o aparelho reprodutor, também com os glóbulos brancos e cérebro, signo de câncer. Então, seios, útero, ovários, trompas, e mesmo nos homens, os órgãos reprodutores, né, testículos e tudo mais, também tem a ver com o câncer e a lua, né? E aí essas partes do corpo sofrem por conta disso. Então, é um momento interessante de autoanálise para valer mesmo, né? Não é apenas uma mera reflexão, mas uma autoanálise. E utilizando o corpo como veículo para essa análise, né? Uma leitura corporal, vamos dizer assim. Então, Aslecha é considerado, todos os nakshatras são regidos por Mercúrio, que são Aslecha, Jyeshta, Aslecha no final de Câncer, Jyeshta no final de Escorpião, e Revati no final de Peixes. São os 3 nakshatras regidos por Mercúrio. São nakshatras que estão relacionados à prática do yoga. E Aslecha, a primeira prática, é a prática mais no nível físico mesmo, que a gente pode praticar yoga com 2, né, intenções. Uma é ficar com um corpo lindo, maravilhoso, outra a gente pode praticar yoga para poder desenvolver autoconsciência, né, de ter mais consciência, conhecer mais o nosso corpo e se conhecer mais através do próprio corpo. Ok? Esse é um lado. O outro lado de Aslecha é que o Devata, né, a divindade que é regida que rege Aslecha, é uma divindade chamada Sarpa Deva. A palavra Sarpa é que dá origem à palavra serpente, né? A Sarpa também é chamada de Sarpanta, é daí que vem serpente. Sarpanta, porque anta é outra palavra que também tem sentido de prolongamento. Porque a serpente, ela é assim, né? Ela é longa. Então, Sarpadeva é considerado o deus das serpentes. Este nome, Sarpadeva, é mais um nome para Shiva. Mas há também essa relação com Ananta Sesha, a Sankarsana, Balarama e Nityananda. Tanto que, quando Balarama deixou o mundo mortal, né, ele entrou dentro de um corpo de uma serpente. Foi assim que ele se despediu, né? Então, e se considera também que Balarama, Sankarsana, né, essa energia de Sankarsana, rege todos os utensílios e parafernálias, instrumentos, livros, o que for, que são utilizados para a espiritualidade, né? Então, ele está presente em todos os utensílios. Sei lá, você tem incensário, você tem incenso, você tem instrumentos musicais, você tem livros que tratam de espiritualidade, você tem, né? Você tem a sua japa, né? Sua mala, né? Seu rosário, todos aqueles instrumentos. Quando a gente vê as imagens dos deuses, aí tem armas nas mãos, tem um vasilhame, né?
arco e flecha, todas essas parafernálias, elas pertencem a Sankarsana, né? A força que elas trazem, que elas representam, provém de Sankarsana. Então, Sankarsana é outro nome para Ananta Sesha, que é como ela é, simbolicamente representa a própria eternidade. E é difícil, como que a gente vai representar, né? Vai escrever a eternidade. Então, a cultura védica ela é muito rica, né? Muito rica, e constantemente buscando nos auxiliar o nosso entendimento devido à própria limitação humana, né? De entender algumas coisas, então facilita dessa forma o nosso melhor entendimento. Então, um dia de muita força foi ontem, muita força espiritual. Existe mais à frente no ano ao próprio dia da celebração de Balarama, que é lá para agosto. E agora, então, tivemos Nityananda Trayodasi e teremos, antes da próxima lua nova, o Mahashivaratri, que também é outro princípio também do simbolismo da serpente. Gente, eu vou pedir para vocês um segundinho, porque está vindo aqui, eu não sei se é uma tempestade, então está tudo batendo. Eu já retorno aqui, só um instante. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar ou comentar sobre o aspecto da lua cheia de amanhã, vocês estão percebendo, né, que tem uma força especial surgindo aí para nós no dia de amanhã. E o auge será às 15h30. Alguém quer falar? Ana? Ana Paula? Ana Santana? Não mexe. Não mexe. Aí a gente pode fazer desfiapar mais esse frango. Bem no forno que tem que eu faço, ou no congelador. Ana, você está falando conosco ou com alguém mais? Pode botar fora que eu faço. É bom fazer um feijão. Pronto. Acho que ninguém quer falar. Vou olhar, então, as mensagens. Boa noite. Boa noite. Aqui, tem uma pergunta aqui, eu acho. Uma coisa sobre os intestinos, né? Há uma ponte cérebro-intestino, de acordo com Karine Bossan, que é médica, e eu acredito que ainda esteja na Índia ou algum país por perto de lá. Ela deixou aqui que há uma ponte cérebro-intestino, 85%. Estou tendo dificuldade de olhar as mensagens. Mais ou menos foi isso que eu li, que ela escreveu aqui. Porque quando eu avanço, aí muda para outro. E tudo que comemos influencia essa produção. Né? Cláudia, socorro, estou... gente, estou tendo dificuldade de olhar aqui
as mensagens. Chat. Elas não abrem direito para mim. Como é para uma pessoa com lua em câncer, no mapa natal, a passagem dessa lua cheia de amanhã? Alguma indicação? Ah, você tem a lua em câncer? É bom você olhar se a lua está se a lua em câncer na astrologia védica, é isso também, né? Porque talvez você possa ter a lua em gêmeos. Se você está falando de lua em câncer na astrologia ocidental, talvez sua lua esteja em gêmeos, depende do grau que a lua estiver. Mas se for na astrologia védica, precisa também olhar se é no Nakshatra Lesha, ou se é no Nakshatra Pushyami, ou se é no Nakshatra Punarvasu. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser. Ah, Karine, bem-vinda! Que bom, você agora está aqui no Brasil. Em Búzios, numa reserva florestal. Maravilha, bem-vinda de volta. Hoje, anos lá fora, né? Cheia de bagagem. Bagagem em bom sentido. Então, quem falou isso foi a Letícia. Eu não sei se a Letícia está falando sobre a lua em câncer na astrologia védica ou na astrologia ocidental. Mas se você tiver a lua em câncer calculado, né, de um modo sideralista e não de um modo que, infelizmente, foi usurpado as verdadeiras fontes, né, de uma astrologia real, é o que a gente herdou aqui no Ocidente, infelizmente. A lua em câncer significa estar junto à constelação de câncer, né, e não um calendário que estabelece o primeiro mês, o primeiro signo zodiacal começa a partir de 20 de março, né? Em 20 de março o Sol ainda está em peixes. Então, é um retorno da Lua, né? E esse retorno da Lua, sendo uma Lua cheia, é logicamente um retorno da Lua muito especial, porque a gente tem o retorno da Lua todo mês, né? Mas quando coincide que o retorno da nossa Lua acontece junto a uma cheia ou até mesmo uma nova, se torna mais assim, evidente, né? As questões, os assuntos. Logicamente, o que é uma lua cheia em câncer? É a lua em oposição a Saturno, oposição a Saturno, né? Já dei aula de Saturno hoje, em oposição ao Sol, que está em Capricórnio. Né? Lua cheia é sempre a lua em oposição ao Sol. Então, se o Sol está em Capricórnio, o oposto de Capricórnio é Câncer, então a lua cheia é em Câncer. Então, são signos muito diferentes, tanto é que eles estão em oposição, né? Então, Saturno é mais frio, Aquário é mais... Capricórnio é mais frio, mais sistemático. O oposto, que é Câncer, não. Né? É mais carente, mais emotivo, mais sensível, sensitivo. Né? Então, se você faz uma lua cheia, sendo ela um retorno da sua lua de nascimento, você já nasceu com a lua em Câncer, logicamente que todas essas coisas de Câncer vão vir à tona. Né? Vai aumentar a sensibilidade, vai aumentar a emotividade, né? A instabilidade emocional, tudo isso aumenta. Gente, aqui está uma... porta, janela, tudo sacudindo. Iris, também muito bom te ver aqui, viu? Alguém falou que ama astrologia védica, pela explicação, está entendendo que a Lígia está muito ligada ao sistema nervoso, cérebro, sim. Coluna, chakras, relaciona aos plexos nervosos, perfeito. Mas você já estudou astrologia védica, né? Já esteve acompanhando várias aulas. Presencial, né? Naquele período que era presencial. Então, consegue trazer para a minha prática a medicina neurointegrativa e servir melhor. Maravilha. Parabéns, Karine. Ok, acho que eu olhei todos. Sim, tem uma relação com o sistema nervoso, até porque Lua também está relacionada ao cérebro. Né? E a Cláudia está dizendo que está passando por isso, porque ela está com incômodo na lombar. Sim, tem a ver com as leixas. É importante olhar como as leixas estão no seu mapa. Porque
Porque, às vezes, a pessoa não tem planeta nenhum, em Câncer, nem Asleixo, mas Câncer está numa casa, pode estar no ascendente, por exemplo, saúde, ascendente, primeira casa, e casa 6. E, às vezes, não é nem a casa 6 a partir do ascendente, pode ser a casa 6 a partir da posição da Lua, que aí é mais interessante, né? Você olhar se você tem Câncer a partir da posição da Lua. Para você ter Câncer a partir da posição da Lua, você precisa ter a Lua a Lua precisa estar onde para ter Câncer na 6ª casa? Na 7ª casa seria Capricórnio, que é em Sagitário. Né? Não, Sagitário não. Se a Lua está em Sagitário, a 6ª casa está em Touro. Então, deve ser Lua em Aquário. Lua em Aquário, Câncer, é casa 6. Isso. Então, quem tem Lua em Aquário, Câncer é casa 6, casa de saúde. É interessante também olhar, não só a partir do ascendente, mas também olhar a partir da posição da própria Lua de nascimento. Que casa é essa? Mas isso você só vai conseguir fazer com o seu mapa na mão, né? Isso, Manuel, obrigada. Então, é assim, queridos, alguma outra dúvida que eu possa talvez não ter falado sobre esse nakshatra, mas acredito que falei tudo. Tudo não, porque é muito mais, né? Muito mais do que... os nakshatras, eles têm... É um estudo muito amplo, muito amplo. No caso de Aslesha, por exemplo, ela traz um potencial, uma potência, né? No caso de Aslesha, todo nakshatra tem uma potência específica. No caso de Aslesha, é Vishashleshana, que é a habilidade de paralisar os opositores através de um olhar hipnótico. É o poder de hipnotizar. Quem tem lua em Aslesha, por exemplo, poder de hipnotizar. Então, assim, uma lua cheia em Aslesha, a lua cheia ela sempre traz enormes benefícios, né? Mas, assim, fica atenta com situações de persuasão, de sedução, né? Se deixar seduzir, usar seu poder de sedução para propósitos não éticos, né? Atenção um pouco a isso. É sempre uma chance da gente se conhecer um pouco mais, né? A Iris, ela estuda o mapa dela pela astrologia védica. Bom, a casa 7, em geral, não trata muito de empregos, a não ser que o seu emprego envolva alguma parceria de trabalho. Aí pode ser que a casa 7 venha a tratar disso, né? A não ser que, também que aquilo que é a sua casa 7 a partir do seu ascendente seja a 6ª casa ou a 10ª casa a partir da posição da Lua, né? Assim falando, não dá para a gente... Precisa olhar o seu mapa direitinho, seu mapa natal, ver se está perto do aniversário, fazer revolução solar, acompanhar os trânsitos ao longo do ano. Tudo isso contribui muito para a gente não se sentir perdido, não saber por onde começar, né? Não entrar em desespero, não achar que o mundo acabou, né? Onde é que tem uma porta aberta, onde está vendo uma melhor oportunidade, principalmente de crescimento, tá? Eu acabei de enviar para o pessoal que fez o curso, concluiu o curso hoje, um vídeo de uma palestra de Lúcia Helena Galvão falando sobre sincronicidade.
Uma palestra maravilhosa, maravilhosa. Ela é recente, ela faz pouco tempo que isso foi gravado. Quem tiver interesse em receber esse link, só fala comigo que eu passo o link para poder assistir. É 1 hora e pouco, mais ou menos, de aula dela. E também, quem estava aqui no iniciozinho, antes de começar a gravação, que eu coloquei aqueles mantras, são mantras de Sri Nityananda, a maneira como compuseram, né? O enredo, tudo, a parte musical está muito lindo, muito bem feito. É um mantra muito bom para amanhã, né? Para esse momento. Trayodasi, Chaturdasi e Purnima. E todo esse componente que a gente falou agora, como simbolismo da serpente, do mesmo modo, né? Com quem quiser, eu passo o link também desses mantras, porque são vários mantras que são cantados, não é um só, são várias canções que são cantadas por um músico ali muito especial, uma voz muito bela, instrumentos musicais, principalmente de percussão, está muito bom o arranjo musical. Aí eu passo também, quem tiver interesse amanhã, estar meditando com esses mantras nesse horário, tá? Vai trazer um benefício enorme para quem fizer essa prática. Tá bom? Bê, Tá. Oi. Ana? você poderia também colocar todos os seus cursos gravados e mandar para os grupos de WhatsApp, para a gente saber o que a gente pode... Porque você já gravou tantos cursos legais, só que eu não lembro mais, né? Durante a pandemia, você gravou vários cursos, então acho que seria bom para todo mundo, né? Inclusive para mim. Você fala assim, uma lista de todos os cursos que eu já dei, né? Legal, adorei Isso, essa ideia. Vou fazer isso. Vou fazer esse trabalho aí, já reuni o nome de todos os cursos, tempo de duração de cada um, né? Bacana. Adorei a sugestão. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Agradeço a presença de vocês. Estamos em 36 aqui, maravilha, né? Número muito bom. 36. E terminando aqui, então, o nosso encontro, tá? Estou desligando aqui a gravação.